Gente, a gordura do fígado, chamada também de esteatose hepática, é um tipo de gordura visceral. Por quê que é um tipo de gordura visceral? Porque o fígado é uma víscera. E a gordura visceral simplesmente mata. Mata, porque essa gordura que fica entremeada entre as vísceras, ou seja, pâncreas, baço, fígado, todos esses órgãos aí, se tem gordura no meio deles, eles não funcionam direito. E o pior, essa gordura, que é a gordura amarela, aquela gordura inflamatória, o que produz? Citocinas inflamatórias, que vão inflamar seu corpo inteiro, inclusive chegam lá no cérebro. Como eu sempre falo, né? O cérebro não está muito longe aqui de baixo, né? O pessoal pensa que não tem nada a ver e tem tudo a ver. Então, por isso vem problemas neurodegenerativos também. E essa gordura é super perigosa, porque ela vai se entranhando no fígado. É uma alteração morfológica adaptativa. Por quê? É anatômica porque o fígado aumenta as custas do tecido adiposo ou do tecido gorduroso. Ele vai se adaptando, né? Vai aumentando de volume, vai inchando, né? E é considerado adaptativo, porque ele se adapta aos maus hábitos. Então, se você tem gordura no fígado, não é que Deus quis assim, nem por causa da sua genética, é por causa de mau hábito mesmo, né? Má alimentação. E não é uma doença que foi pega, né? Você não contraiu, não pegou de ninguém, não é doença contagiosa, você pegou de você mesmo. Você provocou a doença em você, devido a maus hábitos alimentares, devido a sedentarismo, devido a uma dieta hiperglicídica, devido a excesso de frutose, eu sempre falo da frutose, né? Ai, mas eu tomo suco natural. Mas o excesso de suco natural, né, não tem mais a fibra da fruta, vai para o fígado. A frutose da fruta vai para o fígado, 100% metabolizada no fígado. Chega a ser pior que bebida alcoólica. 80% do álcool é metabolizado no fígado. A frutose é 100%. Coitado do fígado. Né? Devido também à resistência insulínica, ao próprio álcool, né, bebidas alcoólicas, e devido à desnutrição. Então, muitas vezes a pessoa não tem um aumento da circunferência abdominal, ela não tem barriga. Aí ela pode achar, mas então eu não tenho, né? Não tenho gordura visceral, mas pode ter a gordura lá no fígado. São os chamados falsos magros, né? São magrinhos, mas tem aquela e até tem uma saliência assim abdominal. E está lá por dentro essa gordura, né? Embora a obesidade também tenha relação direta com gordura no fígado. Mas tem os falsos magros aí que também tem que tomar cuidado. Então, nos graus mais avançados, essa gordura visceral, a gordura no fígado, tem alguns sintomas, como dores abdominal, cansaço, fraqueza, perda de apetite. Ascite, o que é ascite? Aquele aumento de líquido, né, no abdômen. Confusões mentais, porque as toxinas que estão aqui, intestino, fígado, atravessam a barreira hematoencefálica. Por quê? Porque tem circulação sanguínea. Pelo sangue, o sangue transporta todas essas toxinas aí. Complicações neurológicas, hemorragias, inchaço nos membros inferiores. Então, tem tudo aí, dependendo da gravidade que está, né? Tem distensão abdominal, icterícia, né? Quando a pele e o branco dos olhos ficam amarelados. Então, o fígado, ele expressa disfunções mentais, além dos orgânicos, né? O fígado está relacionado também com os dentes especificamente com o canino. Então, os órgãos, como eu sempre falo, estão relacionados com os dentes. Nós somos cortados por 12 meridianos, né? Que vai da ponta da cabeça ao dedão do pé. E onde passa os meridianos, daquela linha imaginária, é que relaciona tudo. Por exemplo, o canino, esse dente aqui, chamado de muita gente de presa, né? Está na direção do quê? Do fígado, do joelho, dos olhos, da vesícula biliar. Então, tudo isso é campo interferente. Se você tem um campo interferente no seu dente canino, e não precisa ele estar destruído. Talvez até um desgaste, uma retração gengival, um apinhamento, já é motivo para dar alguma disfunção no órgão, e vice-versa. Além do que o canino está relacionado com raiva,
com água, né? Por isso que a presa, né? As feras mostram a presa, né? Que é o canino, né? O leão. As presas, o leão não mostra os caninos? Então, tem a ver um pouco com raiva, com mágoa. Muitas vezes é só para assustar, né? A caça. Mas, enfim, tem tudo a ver, tá? E os hepatócitos, o que são hepatócitos? São as células do fígado. São células que compõem o nosso órgão, o fígado, fazendo parte de 240 bilhões de células. Das 240 bilhões de células, 80% delas são os hepatócitos, tão maltratados por nós, né? Então, o fígado não transforma carboidrato em energia, tá? Ele só armazena. Então, o carboidrato vem da glicose, que vai participar lá do ciclo de Krebs, né? Vai formar o piruvato, vai entrar na mitocôndria e formar ATP. No fígado, não. Ele não faz energia através da glicose. Ele armazena através do glicogênio, tá? Ele faz uma beta-oxidação. O que seria isso? Ele oxida, por exemplo, gordura e transforma em energia. E isso é bom. Isso tem que fazer mesmo. Ele também faz a gliconeogênese, ou seja, ele faz glicose não através do carboidrato, ele faz a partir de outros substratos que não sejam a glicose. Pode formar glicose por esse processo a partir, por exemplo, de aminoácidos, de lactato, né? E esse lactato é quando, em vez de você pegar a via do piruvato lá no ciclo de Krebs, que usa oxigênio, que é a via aeróbica, pega a via anaeróbica e forma ácido lático e depois o lactato. Então, a gente pode produzir ATP por duas vias, né? E também faz glicose a partir do glicerol. Que o glicerol é o quê? Está nos triglicerídeos. Por isso que a gente fala tanto de triglicerídeo. O que é o triglicerídeo? São 3 ácidos graxos, tri, e um glicerol. Trigliceraldeído, né? Trigliceraldeído. Então, quando quebra isso daí, vai formar energia, né? Então, mas se não quebrar ou se acumular muito triglicerídeo, o que vai dar? Gordura. Por isso que o triglicerídeo é tão importante, mais importante do que ficar dosando colesterol. Nós precisamos de uma enzima para quebrar esse triglicerídeo. Essa enzima qualquer é a lipase produzida pelo pâncreas. Então, quando a lipase quebra esse triglicerídeo, ela faz o quê? Quebrou, separou 3 ácidos graxos e um glicerol. Esse glicerol no fígado faz glicose pelo processo de gliconeogênese e forma ATP, tá? Então, é uma reserva energética. Estou falando das funções de um fígado saudável. Então, os ácidos graxos vão ser oxidados no fígado, que é a beta-oxidação, para dar energia. E para oxidar os ácidos graxos nos músculos, precisa do quê? Fazer exercício. Só que quem tem esteatose, quem tem gordura no fígado, geralmente é sedentário e tem resistência insulínica. Então, o processo fisiológico já foi quebrado. Por isso que eu insisto tanto nos exercícios. Então, o glicerol no fígado não vai ser oxidado, não vai formar energia. E os triglicerídeos vão ser formados novamente. Quebrou, mas como você não usou a energia, volta a se formar. Eles tinham sido separados pela lipase, ele volta a se juntar. Os 3 ácidos graxos mais o glicerol. E o que acontece? Vai acumulando gordura no fígado, né? Por quê? Porque você não se exercita, porque você já tem resistência insulínica, porque come muito carboidrato, adquirir uma resistência insulínica. E também existe uma lipoproteína que, se vocês olharem no seu hemograma, vocês vão ver lá, a VLDL. Ela se liga ao triglicerídeo para tirar o triglicerídeo do fígado, porque muito triglicerídeo lá vai dar a gordura no fígado, vai dar inflamação. Esse VLDL é formado por fosfolipídios, que são formados pela colina, tá? Então, colina, lembra do ovo, o ovo tem colina, né? Só que se o intestino relacionado com o fígado, se o intestino estiver desbiótico, estiver inflamado, essa colina, que é boa, vai se transformar no quê?
em trimetilamina. E se ela for para o fígado, existe uma enzima que se chama flavina. Essa flavina monooxidase vai oxidar essa trimetilamina, formando o quê? Óxido de trimetilamina, que é o famoso timal. Então, quando a colina, que é boa, através de um fígado inflamado, né, ocorre esse processo de oxidação, forma o timal, tá? E esse timal está associado a infarto. Então, quem tem timal alto vai estacionar, vai ter maior riscos de infarto, tá? E no fígado tem as fases, né? Outra função no fígado, as fases detox, a detoxificação. Uma delas é a metilação, que eu sempre insisto, onde a homocisteína se transforma em metionina, em SAMe, em cisteína. Então, a homocisteína não pode nem estar muito alta e nem estar muito baixa. Porque se tiver muito alta, quer dizer que você não fez o processo de metilação. Ela não virou cisteína, por exemplo. Ela não, é porque ela pode pegar dois caminhos, cisteína, que precisa da B6 para se transformar em cisteína, ou pode se transformar lá no SAMe, na colina, que precisa da B12, precisa da B9. E não pode estar baixa demais, porque aí submetilou. Ou metilou demais, ou submetilou, de qualquer jeito, tá? Tem propensão a riscos cardíacos e de câncer, né? E o fígado saudável vai metilar direitinho. Claro que precisa desses cofatores, né? Então, esse ciclo da metilação, né, também vai formar colina, né? E vai aumentar a homocisteína se tiver deficiência das vitaminas que eu falei, a B9, a B6, a B2 também, a B12. Então, esse ciclo é prejudicado. Baixa colina, se não metila, não forma colina. Lembra? Muita colina oxida, mas baixa colina também é ruim. Por quê? Porque baixa colina tem baixa de VLDL, aquele que tira o triglicéridos lá do fígado, né? E aí vai ter dificuldade. Não vai ser retirado o triglicéridos do fígado, aumentando o depósito de gordura. E a lipase é uma enzima hormônio sensível. A lipase, que é uma enzima, né, para digerir gordura, ela depende de outros hormônios para funcionar. O GH, onde você produz GH? Pela atividade física. Adrenalina, também se produz na atividade física. Glucagon, o pâncreas produz insulina e glucagon. A insulina quebra a glicose. O glucagon quebra glicogênio. Quando acaba seu estoque de glicose, você tem uma reserva, né, de glicogênio, e aí ele vai ser transformado em ATP. Então, o glucagon entra em cena, tá? Mas quem não pratica exercício, que é sedentário, quem não para de comer carboidrato, vai ter pico de glicose e pico de glicogênio. Vai estar um monte aí de substrato para fazer energia e não usa nada, por isso que engorda. Então, se tem esses componentes, tem a ação da lipase, vai quebrar triglicerídeos em ácidos graxos e glicerol. Se está tudo certinho. Agora, se a pessoa comeu demais, sobe a insulina vai avisar a lipase para não trabalhar, não quebrar o glicogênio, porque já tem muita glicose. Para que vai quebrar o glicogênio? Ou melhor, para que vai quebrar os triglicérides para formar mais energia, né? Então, a pessoa comeu demais, está cheia de energia, não precisa fazer beta-oxidação dos ácidos graxos. E quando tem resistência insulínica, a insulina já não entra mais na célula, não consegue avisar também a lipase, né, para não quebrar o triglicérides em energia. Aí ocorre o quê? Acúmulo de gordura, não está funcionando mais o mecanismo. Nem a glicose consegue entrar na célula, porque já está com resistência insulínica, e a lipase não foi avisada para não quebrar os triglicerídeos em ácidos graxos. Então, acumula triglicerídeos, acumula glicose, gordura corporal, gordura no fígado. Então, o importante é não ter triglicerídeos altos, porque eles mesmos dão a resistência insulínica. Da onde vem os triglicerídeos? É um tipo de ácido graxo, mas vem dos carboidratos. Carboidratos refinados, que tem gordura trans, tudo isso dá gordura.
Carboidrato que dá gordura não é a gordura boa que dá gordura.